Esta é a capa do novo trabalho da banda Tchandala. Eu fui convidado pelo Djaí Benjamin, que é o vocalista dessa banda de Sergipe, após termos feito uma live. Então, a gente viu que tinha muita coisa em comum e a meta, sim, a meta musical, artística é semelhante, né? Essa busca pela MPB, que eu chamo de música pesada brasileira, é isso que nos liga. Então ele me convidou para fazer a capa, me enviou as músicas, explicou como é que seria o disco, e eu tinha que partir de algum lugar, assim, fazer o quê? Porque isso foi uma coisa que eu conversei com ele também. Quando você faz um trabalho, cara, você tem mil possibilidades de cor, de estilo, de timbre, de ideia, de conceito, mas tem que se decidir por uma. Você sempre tem que decidir por uma. E depois que decidir, segue adiante e seja feliz. Não dá para ficar voltando atrás, senão você vai levar um ano para desenhar uma capa, né? E não é possível, todo mundo sabe disso. Enfim, qual foi a minha inspiração? Foi o Brasil, como sempre, o Brasil, mas aquele Brasil que eu respeito, gosto e admiro. Não procurei necessariamente ilustrações no princípio da conversa. Eu me baseei em filmes brasileiros. E o meu começo foi Deus e o Diabo, A Terra do Sol, 64, Glauber Rocha. O filme, ele fala muito sobre as questões que perduram no Brasil até hoje. A elite, esse Brasil que quer ser globalista, desenvolvido, branco, contra um Brasil que para a elite parece que é o Brasil do atraso, que é muito representado pelo quê? O messianismo e o cangaço. E curiosamente, isso é uma coisa que eu tive na reflexão durante todo o trabalho. Pensem só, o Glauber falou sobre isso em 64, o início do golpe militar no Brasil, messianismo e cangaço. E o que está no governo desse país? Messianismo e cangaço. É impressionante, sabe? São temas que nunca vão parar. Então eu revia aqueles filmes para me inspirar. Então eu sabia que o personagem principal dessa capa tinha que ser inspirada no Glauber. E não foi só o Deus e o Diabo. Eu revi os filmes todos e comecei a ficar grávido da ideia. Então era Deus e o Diabo, Terra em Trânsito de 67, O Dragão da Maldade de 68. E um desses personagens, a Santa Bárbara, ela está representada na capa também. E para fechar, era a busca do timbre, da cor. Então em capa de rock pesado, tudo é muito escuro, sabe? É estética de gringo. Sabe, quando a gente tem o sol. Então, é a mesma coisa quando você filma a Pele Negra, como eu vi as pessoas que trabalharam no filme Quilombo, do Cacá Diegues, falando como era difícil fotografar a pele negra. E são esses detalhes que a gente tem que chamar para a arte. Olha só quem está aí, a Santa Bárbara, essa que eu falei, né, do dragão. Muito bem, aí eu vi Idade da Terra, de 80, do Glauber, e falei, cara, já tô quase lá, mas tá faltando alguma coisinha. Alguma coisinha era o timbre das cores, o verde. E onde eu busquei esse verde? O verde da caatinga, que não tem verde, o verde do cactus. Eu busquei esse verde nas roupas do filme Macunaíma, do Joaquim Pedro de Andrade, 69. E aí comecei, segui adiante, fui desenhando. Sempre com muito cuidado, com foco, e fui querendo representar cada personagem desse Brasil real. Vai desde o que? Tinha que ter negros, negras, mulheres, mães, homens, cafusos, índios, mestiços, que é um termo que não se deve usar muito, mas representa bem o que eu quero falar. E o meu cangaceiro não podia ser só relegado a uma questão de vou combater o sistema ou vou criar uma milícia. Ele tinha que estar ligado
também a esse messianismo, uma coisa angelical. E aí cheguei na asa. Tanto que acima dele, quando eu fui desenhando os personagens, eu coloquei carcará, urubu, para representar. E também fui colocando como se tivesse um turbilhão de ideias, um turbilhão do vento na seca. Então eu fiz tudo se erguer do chão para o céu. Por isso que as vacas voam. Piada velha, né? Vaca voa. E esse fundo foram 2 fotos que eu fiz aqui perto de casa. Uma do céu. Então, se vocês prestarem muita atenção, vai ter um cara desses que navega, viaja, voa, com aqueles paraquedas. Quando eu fui fotografar o céu, por volta de 5h30, o sol se pondo, me aparece o cara. Aí eu fotografei e falei, cara, isso é insight, vou fotografar. E juntei, dei um tratamento de cor, né, para ficar tudo mais agreste, ter aquele vermelho, ser avermelhado como cor de barro, cor de terra, cor do fogo, cor do sol pegando fogo, e depois eu fui adicionando os brilhos aos personagens. E eles estão todos representados. Eu lembrei dos bonecos que meu avô, que era nordestino, de Olinda, ele trazia para mim quando eu era criança, aqueles bonecos de barro, tipo Mestre Vitalino. Então eles tinham uns pezões enormes. Eu peguei o espírito daquilo tudo ali e fui adicionando. E os detalhes que vocês podem reparar dos personagens que estão lá atrás. Aí sim eu recorri à arte brasileira, ao modernismo. E todos esses personagens que estão lá atrás, vocês vão reparar que são da Tarsila e do Portinari. E olha que curioso, eu tenho uma história antiga da Tarsila, que eu fui ver o Abapuru ao vivo numa exposição no Rio e chorei de tanta emoção. Então é essa emoção que eu sinto, que eu quero transmitir através da arte para todos vocês. A banda gostou muito do trabalho, ficou todo mundo feliz, e a chave de ouro no canto direito da imagem foi eu colocar um dos meus ídolos, o Sérgio Ricardo, famoso João Lutfi. Ele tinha acabado de morrer, ou morreu alguns anos atrás, e ele foi um dos meus vizinhos no Rio de Janeiro. E como ele compôs a trilha sonora para o filme do Glauber, Deus e o Diabo, eu também liguei A Noite do Espantalho, que era um outro filme dele, de 73. Isso sem contar para os saudosistas lembrarem que ele fez a trilha da novela Mandacaru, da Manchete. Quer dizer, juntando tudo isso que está no meu coração, Quilombos, Cacá Diegues, inclusive Nelson Pereira dos Santos, Como Era Gostoso Meu Francês, que é um filme que eu adoro, o Policarpo, do Lima Barreto, que foi filmado pelo Paulo Thiago em 98. Juntei tudo isso que estava no meu coração, que está no meu coração entranhado como brasileiro há muito tempo, e eu coloquei na arte. Não estou me detendo sobre os aspectos técnicos de como desenhar, porque cada artista tem uma técnica, tem uma forma de trabalhar, e a minha é totalmente emotiva. Se eu não estiver me sentindo bem, se eu não tiver, a gente tem que trabalhar, fazer a arte, tem prazo, tem que entregar. E eu também sei que a gente não pode estender um trabalho por toda a vida, mas eu tinha que fazer algo que tivesse muita personalidade. E ainda bem que a banda Tchandala me deu essa oportunidade, acreditou no meu trabalho e falou, cara, faz como você quiser, faz no teu estilo. É isso para mim que importa. A gente tem que buscar uma identidade artística, cultural, tudo isso. É essa a proposta. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Muito obrigado.